Boa noite a todos, eu me chamo Nicolas Soares e eu vou estar apresentando para vocês essa nossa aula sobre introdução ao estudo de listas, na nossa temática de estrutura de dados. Bom, a primeira coisa que vocês podem me perguntar, Nicolas, o que são listas? Bom, listas essa é a nossa pergunta principal, a pergunta que vai nortear o nosso estudo de hoje. O que são listas? Bom, quando a gente pesquisa no Google listas, o que aparece? Aparecem essas imagens aqui de listas de sonhos, listas de tarefas, listas de compras, listas de desejos, vários tipos de listas, né? Listas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, faço lista de compras quando vou ao supermercado, e aí eu faço uma listinha das coisas que eu vou querer utilizar, que eu vou querer comprar. É uma lista, né? Bom, isso é uma lista do nosso cotidiano. Quando a gente verifica listas aqui já em outros contextos mais acadêmicos, talvez, de produção de textos, a gente tem listas 1, 2, 3, 4, 5. Quando você vai fazer alguma lista assim, 1 ponto tal, 2 ponto tal, A, B, C, D, E. Listas também nesse formato de pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. A gente tem esse tipo de lista que é utilizado no texto mais na produção de textos, né? A gente também tem listas no contexto da TI, no contexto da programação, por exemplo, o uso de vetores, como é o caso dessas duas imagens, né? A gente tem 1, 2, 3 até N elementos, um vetor representando a quantidade de elementos, né? É uma lista também, mas esses exemplos a gente verificou. Agora vamos ver qual é o conceito formal. Bom, o que são listas? Listas é uma coleção de elementos ou um conjunto de dados organizados de forma linear. O que isso quer dizer, Nicolas? Bom, aqui eu trouxe dois exemplos para mostrar para vocês o que seria esse conjunto de dados organizados de forma linear. Esse primeiro, a gente vê vários números não ordenados, mas organizados e de forma linear, em que cada um deles não tem uma prioridade. Então a gente tem 10, 21, 24, 9, 102, 1, 5, 4, enfim, qualquer valor. No de baixo, de forma semelhante, a gente tem agora não números, mas a gente tem outros tipos de dados, né? A gente tem texto, né? A gente tem letras, caracteres especiais como arroba, exclamação, além dos números também. Também a gente tem um conjunto de dados que eles estão organizados de forma linear, ou seja, seguindo essa estrutura que não tem nenhuma prioridade maior do que o outro. Ah, o P é porque ele vem antes desse, ele é mais importante. Não tem a ver com isso. Esse conceito ele está muito atrelado ao livro do Arcêncio e do Araújo, de 2010. Esse conceito foi tirado diretamente do livro deles. E esse outro termo, coleção de elementos, já foi de outro livro que eu vou verificar no final. Mas pode ser conhecido como uma coleção de elementos ou um conjunto de dados. Agora, alguns exemplos mesmo de listas. A gente tem vetores, arrays, pilhas, filas, árvores, grafos. O que são esses exemplos de lista? São estruturas de dados. É o que a gente está estudando. Então, a gente tem vetores, por exemplo, que a gente acabou de verificar, né, nos últimos slides. Esse, por exemplo, desse azulzinho aqui é um vetor também, né? É um array. Uma pilha, isso que é uma pilha, porque a gente tem aquela ideia do last in, first out. É o que é estudado mais à frente, né? Mas tem a ver com uma pilha, que é uma estrutura de dados, fila também, aqui do first in, first out. É o primeiro a sair, o primeiro a entrar, é o primeiro a sair. Essa é a ideia, né? É uma estrutura de dados que é uma lista também. Árvore, a gente tem esse exemplo aqui de baixo. Ó, uma árvore é uma lista também, é representado na programação como uma lista. Grafos, a mesma coisa. Esse grafo aqui no canto inferior direito também, ele é representado na programação, no código ali como uma lista.
Normalmente ele é até apresentado na forma de lista de adjacência, mas é algo que vai ser estudado mais à frente, em outras aulas. Agora com relação à classificação. As listas elas têm várias classificações. E algumas classificações elas são agrupadas. Eu vou dar um exemplo posteriormente de como seria isso, mas vamos seguir aqui. As listas elas podem ser classificadas quanto à alocação de memória. O que isso quer dizer? Ao espaço que vai ser utilizado na memória para armazenar aquele dado. Então, eles podem ser classificados de forma estática ou dinâmica. Estática é aquela lista que tem um espaço delimitado, um espaço definido antes ali na programação. O espaço já foi definido. Como exemplo tem essa primeira imagem. A gente tem os valores 3, 10, 2 e 1. É uma lista estática que tem esses valores e pronto. Agora já a lista dinâmica, os valores eles podem ser modificados, podem ser adicionados outros valores, removidos alguns valores. Isso enquanto o programa está funcionando. O que se difere, né? Como é que pode diferir? Porque a estática a gente pode remover algum valor, pode adicionar outro valor, sim. Só que na natureza desse código, na natureza desse tipo de lista, ela é uma quantidade definida antes do programa rodar. Já a outra, da dinâmica, a quantidade ele vai funcionando, o programa vai rodando, vai funcionando, né? E você vai inserindo ou removendo valores. N valores, quais valores você quiser inserir ou remover. Por isso que aqui a gente tem um valor, outro valor até N valores. As listas podem ser classificadas também quanto ao encadeamento. Também alguns livros chamam de ligação, né? Mas podem ser 3 classificações. Pode ser simplesmente encadeada, duplamente encadeada ou circular. Simplesmente a gente tem um primeiro exemplo aqui em cima. Essa primeira imagem mostra uma lista simplesmente encadeada, onde o 1, qual seria o próximo? 3, apontou para o 3. Do 3, qual o próximo? O 5, apontou para o 5. O 5, qual o próximo? O 2. Por que é o 2? Porque ele apontou para o 2. Ele tem o que a gente chama de apontador, né? É um ponteiro. Ou seja, listas que são encadeadas, elas apresentam ponteiros que apontam para outros valores. Na simplesmente encadeada, a gente tem um encadeamento simples, ou seja, um aponta para o outro de forma linear. Duplamente encadeada, diferentemente da anterior, a gente tem a mesma ideia, né, da primeira, que seria um apontando para o outro de forma linear. Entretanto, a gente tem uma diferença que aqui a gente pode ir, mas a gente pode voltar também. Então, A aponta para o B, B para o C, C para o D. Até aí seria igual a simplesmente encadeada. Só que agora a gente tem uma diferença, que D pode apontar para o C, C para o B e B para o A. Ou seja, ele pode ir e voltar. Duplamente encadeada. Difere da simplesmente encadeada por causa disso. Uma só vai para um sentido e a duplamente vai para os dois sentidos. Agora, a circular, ela lembra a simplesmente encadeada, né, por ser um apontando para o outro, de forma linear, só que a circular ela tem uma especificidade muito interessante. Nesse caso aqui, o valor 1 aponta para o 2, o 2 para o 3. Aí o que acontece? O 3, ele não finaliza o código, não finaliza o programa, não finaliza a lista. Do 3, ele pode voltar para o 1. E o 1 era o início. Então, é uma lista circular. Uma lista de encadeamento circular. Por quê? Porque o fim, que é o valor 3, aponta para o início, que é o valor 1. Isso é o que caracteriza a lista circular. Nós temos esses 3 tipos de encadeamento. Agora, quanto ao ordenamento, esse é muito simples, né? Ela pode ser ordenada ou não ordenada. Agora, exemplo aqui, a gente pode ver nesse primeiro caso aqui uma lista ordenada. A gente vai verificar aqui só a palavra num, né? O valor que está com num.
1, 3, 5, 8. Ordenado, né? Tá em ordem crescente. Ordem numérica crescente. Não ordenada, é de baixo. 3, 9, 5, 2. Não tá ordenada. Ele sobe, depois ele desce, ele aumenta, depois ele diminui. Então, não tem uma ordem específica, né? Por isso ela é considerada não ordenada. Esses outros valores aqui são referentes à alocação da memória, a outras informações. Por isso não nos cabe agora compreender, mas no futuro sim. Podem ser classificadas também quanto ao tipo de dado. Tipo de dado, Nicolas? Sim, tipo de dado. A gente tem aqui dois tipos de classificação: homogênea ou heterogênea. Homogênea é se a lista tiver apenas um tipo de dado. No caso aqui do de cima é o dado numérico, né? A gente tem 8, 5, 3, 7. Apenas dados numéricos, inteiros aqui, inclusive. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma lista homogênea, porque apresenta apenas um tipo de dado. Agora, se a gente for para o segundo caso, a imagem aqui de baixo, a gente já tem uma lista heterogênea, porque a gente apresenta os dados numéricos, né, que podem ser inclusive idade, né, 20, 37, 23 e 15. A gente apresenta aqui também os nomes das pessoas, o gênero, né, o sexo dessas pessoas também, que são dados textuais. Então a gente tem dados textuais, dados numéricos. Então a gente está trabalhando com vários tipos de dados. Nesse caso, como a gente não trabalha com apenas um, a gente considera essa lista como uma lista heterogênea. Uma lista que apresenta dois ou mais tipos de dados diferentes. Ok? Bom, isso são listas. Listas é tudo isso que a gente viu: árvores, grafos, vetores, arrays. A gente tem alocações de memória, a gente tem ponteiro, a gente tem fila, a gente tem pilha, a gente tem tudo isso. Isso são listas. Esse é o nosso estudo. Bom, as referências da nossa aula de hoje são a do Ascencio e do Araújo, nesse livro de estudos deles, de 2010, e um outro um pouco mais recente do Ramos, do Lacerda e do Duarte, também estrutura de dados, esse já em 2018. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e nos vemos na próxima.